Então tá aí, hoje eu vou reagir a esse senhor que vocês estão vendo aí, uma pessoa muito conhecida aqui na internet, do canal Manual do Mundo. É um canal que me parece bacana, os vídeos que eu já vi, no sentido de ele dar uma de inventor, não é bem isso, não é bem inventor, mas um cara que vai explicar como as coisas funcionam, enfim. É um grande manual do mundo. E eu não tenho como tecer comentários para além disso, porque eu não sou público assíduo do canal do cara, mas esse vídeo me chamou a atenção. Acho que a gente pode fazer aqui algumas discussões interessantes. Por quê? Porque ele vai falar de moeda, de dinheiro, de Bitcoin, que são assuntos que eu tenho me dedicado a procurar entender nos últimos anos. E eu acho que a partir do que ele vai dizer aqui, a gente pode fazer uma discussão bastante boa, uma discussão bastante interessante, para mais uma vez eu colocar alguns pontos que eu acho fundamentais. Porque, gente, eu insisto, compreender o dinheiro, né, é compreender a estrutura central de dominação da sociedade mercantil capitalista. Não é à toa que o dinheiro é o principal representante do capital, né, que é aquilo que estrutura o conjunto das nossas relações sociais, as nossas relações de produção, as nossas relações políticas, né? Então, é interessante ver que um canal com essa abrangência, com milhões de seguidores, está fazendo vídeo patrocinado por operadora de Bitcoin, falando de dinheiro e trazendo uma série de estereótipos a respeito desse assunto. Então, a partir do que ele vai falar ali, eu acredito que eu vou conseguir aqui, mais uma vez, explicar alguns pontos que eu considero determinantes a respeito desse assunto. Então, vamos acompanhar aqui comigo e vamos prestar atenção no que o canal Manual do Mundo está falando. Então, o título desse vídeo é Do Sal ao Bitcoin, a evolução do dinheiro. Repare que já está subentendido no título do vídeo que Bitcoin é dinheiro, beleza? Vamos ver o que ele fala. Isso aqui é dinheiro invisível. Não sou só eu que tenho, não. Você também tem. Pra gente conseguir ver o dinheiro invisível, primeiro tem que explicar o que é o dinheiro e como ele surgiu. Esse aqui é o primeiro de 4 vídeos em que a gente vai contar a história do dinheiro, o que são essas criptomoedas que todo mundo tá falando. Primeiro adendo, dinheiro invisível, como se fosse algo novo. Esse já é um ponto determinante para o nosso papo. O dinheiro é sempre invisível e sempre foi invisível, porque o dinheiro é uma relação social. Então você não consegue enxergar uma relação social, saca? É algo assim, é como enxergar o amor, né? Você pode acreditar que o amor existe, sentir amor por alguém, mas você não pode vê-lo. Da mesma maneira que você não pode ver o dinheiro. Aquilo que você enxerga muitas vezes é a moeda, né? Seja ela uma cédula ou uma moedinha mesmo metálica que a gente está acostumado, mas o dinheiro em si, e isso é fundamental para o nosso entendimento, ele é em essência uma relação social. O que isso significa? Ele só existe dentro de uma relação social. Não existe um dinheiro só para mim, não existe o meu dinheiro. Ou aquilo é dinheiro para uma sociedade, então ele funciona como dinheiro, é uma relação social estabelecida, determinada, ou não é. Então vejam, não é uma novidade o dinheiro invisível, porque não interessa se a gente está transacionando conchinhas, moedas metálicas, cédulas de papel, se a gente está fazendo uma transação via TED ou TEV, se a gente está mandando um Pix. A essência é a relação social. A forma como essa relação social vai se estabelecer é que vem mudando através dos tempos. Tá? Aliás, o dinheiro, como melhor representante do capital, é algo observado no capitalismo. Tá? No capitalismo. Então ele vem se desenvolvendo, essa relação social ela vem se desenvolvendo conforme houve o desenvolvimento das sociedades baseadas na propriedade privada dos meios de produção, que é onde vai haver as condições para o estabelecimento desse tipo de relação social. Então, desde que surgem na história as sociedades baseadas na propriedade privada dos meios de produção, as condições para o aparecimento dessa relação social dinheiro se deram e vem se desenvolvendo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, que não é um ponto
secundária, central. Dinheiro não é físico, não é visível. Dinheiro é uma relação social e só existe enquanto tal. Importante isso, né? É um vídeo patrocinado. E isso tem tudo a ver com uma outra questão central que envolve Bitcoin, que é a propaganda, a ideologia. A propaganda é algo que existe para sustentar também a ideologia. Então é necessário vender o Bitcoin como uma moeda, como algo seguro, como algo rentável, como algo do futuro. Agora, não interessa se realmente ele é dinheiro, se ele pode assumir essas funções que o dinheiro tem na economia capitalista, né? A função de representar o capital. Isso não interessa. O que interessa é aquilo que é dito do Bitcoin, até porque ele é, na verdade, uma opção de investimento. Por isso, a gente está vendo aqui uma propaganda. Antes de existir cartão de crédito, conta bancária, moedas, na Roma Antiga, uma das primeiras formas de pagamento de dinheiro era o sal. De novo. E é daí que vem a palavra salário, que é um punhado de sal que as pessoas recebiam em troca de um trabalho feito. Mas por que sal, né? Porque naquela época não tinha geladeira. Então ser rico significava ter muitos alimentos, recursos, e o sal era um ótimo conservante desse... O sal era um ótimo conservante. Agora, o que a gente tem que entender, o sal não foi escolhido no mercado. O sal era utilizado para pagar o soldo, o salário dos soldados. E dessa maneira, então, ele circulava. Outra coisa, o sal vai passar por um processo parecido com o que os metais também vão passar. Era relativamente fácil controlar as fontes de sal. E os estados, na antiguidade, costumavam fazer isso. Por quê? Por causa desses poderes conservantes, da questão da comida, a questão de transportar, enfim, uma série de coisas que o sal podia colaborar. Mas o fundamental, o sal não foi uma escolha do mercado. O sal foi uma escolha do Estado. Ele foi utilizado quando o Estado passou a realizar seus pagamentos em sal, a controlar salinas, né? Da mesma maneira que depois ele vai controlar minas e vai pagar os seus funcionários em cobre, em prata, em ouro, e enfim. Tá? E isso é determinante, gente, porque, vejam, não há precedente histórico para a gente identificar a utilização de moeda, que é onde depois vai se estabelecer o dinheiro, que não seja uma moeda imposta pelo Estado. E faz total sentido, gente, faz total sentido. O Estado, ele é um instrumento de dominação de classe. Ele é a organização da classe dominante, que se organiza dessa forma, assim, de manter e ampliar a sua propriedade. E nós vamos entender que a moeda é, antes de mais nada, um instrumento de crédito do Estado para se financiar, para se alavancar. Tá? Não é um instrumento... não é a tributação que vai financiar o Estado, é a capacidade de tributar. Como assim, Humberto? Não é que o Estado ele tenha que recolher o tributo para então ter dinheiro para gastar. Não, ele primeiro gasta, depois recolhe o tributo. A questão é que o Estado só vai existir de fato se ele tiver o monopólio da aplicação da violência cotidiana, o monopólio jurídico, o monopólio da força. Ou seja, ele tem que conseguir efetivamente cobrar os seus tributos. O Estado que não consegue efetivamente cobrar os seus tributos, ele se dissolve. Tá? Hoje a coisa não está mais tão evidente como era na antiguidade, mas na antiguidade isso era muito claro. A capacidade de exigir tributos era equivalente à capacidade do Estado existir, de manter a sua função de instituição defensora dos interesses da classe proprietária a qual o Estado representa. Esses recursos. Tanto que outra forma de pagamento era usar os próprios recursos, tipo boi, galinha, trigo. Imagina viver em um mundo que o seu dinheiro apodrecesse com o tempo. O sal faria ele durar muito mais. Mas vamos combinar, né? Era só misturar um pouquinho de areia ali e já era. Isso é importante. Ele vai passar o vídeo inteiro, tá, com esse fio condutor de que o dinheiro pode ser falsificado. Para quê? Para chegar lá no final e dar aquela amarração. O Bitcoin não. A questão é que a falsificação da moeda, que sempre existiu, nunca foi um problema significativo, tá, para a economia. Por quê? Porque é residual sempre aquilo que de moeda pode ser falsificado, né, historicamente. E hoje em dia, então, nem se fala, tá cada vez mais difícil fazer esse tipo de coisa, tá?
dupliquei meu salário. Só que tinha outra coisa também que era muito valiosa e que as pessoas usavam nas trocas, nos pagamentos, que eram os metais. Porque com eles a gente consegue fazer lança, faca, enxada, garfo e também dá pra fazer... De novo, as pessoas usavam nas trocas porque eram valiosas. É uma tendência de achar que aquilo que a gente vai utilizar como dinheiro, originalmente, é algo que tem alguma utilidade em si. O que não é verdade, não é verificável isso, gente, não é verificável. O que a gente consegue ter de registro histórico mais moderno a respeito desse assunto mostra que, inicialmente, os registros eram meramente contábeis. Depois é que vai passar a haver a utilização de tokens, que podem ser moedas ou qualquer outra coisa, né, para auxiliar nesses registros contábeis que continuaram existindo. Esse é o ponto. E os metais, eles vão assumir gradativamente essa função, porque eles podem ser facilmente reproduzidos, porque eles podem ser facilmente transportados, porque eles podem ser mais facilmente controlados no que diz respeito à extração. Então, vão ser coisas úteis para o Estado fazer esse controle. Mas outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: não há precedente histórico para a gente entender cunhagem em escala, tá, que não sejam cunhagens realizadas pelos estados. Então, de onde vinham as moedas, mesmo historicamente? Vejam que não há precedente, eu insisto nisso em todos os vídeos, material para a gente dizer o contrário, porque quando se tinha essa explicação da moeda a partir do escambo, era uma explicação baseada, vamos dizer assim, em narrativa, baseada em argumento de construção lógica, derivando-se uma lógica que se tem a partir do presente. Mas não havia materialidade. A materialidade que se tinha para comprovar isso era uma materialidade advinda de povos que já tinham contato com povos que conheciam essa mecânica, onde possivelmente isso pode ser introduzido na sociedade e não ter aparecido nessas sociedades. Nas sociedades onde nós não verificamos esses contatos, o que a gente tem é não havia aparecimento de moeda sem que o Estado passasse a necessitar de crédito e de um sistema de dominação onde os pagamentos eram peças constituintes. Coroa, tiara, bracelete, todas essas coisas que a nobreza adorava. O valor das coisas estava muito ligado à utilidade delas. Mas também dava para enganar as pessoas derretendo um metal menos valioso junto com o outro. Tipo, derreter um pouco de cobre junto com o ouro. Eles tentaram pegar os metais e fazer moedas com inscrições, desenhos e tal, para ficar mais difícil de falsificar. Mas não era tão difícil assim. A solução mesmo era levar para um ourives, que é o cara que fazia as joias, mexia com ouro e tal, para ele atestar que aquele metal era ouro puro. Como é que funcionava? Você levava o seu ouro, deixava com o ourives, ele te dava um papel comprovando a pureza do seu ouro e a quantidade que você tinha. Aí ele tá dando um salto gigantesco na história, tá? Porque ele tá falando daquilo que ele vai classificar como a origem dos bancos. Tá dizendo que os ourives vão ser os responsáveis pela origem dos bancos. Eu não sei nem se dá para chamar isso de simplificação. Eu acho que aí tá errado mesmo isso aí, tá? Primeiro que é um salto gigantesco. Os bancos vão começar a aparecer lá quando o mercantilismo começa a ser introduzido. E a função que nós vamos ter dois tipos de função para os bancos, né? Uma que vai dar origem a um nome, banco. Isso também é controverso, tá? Mas a explicação que eu acho mais razoável era do termo banco ter surgido de moedas que ficavam expostas nos bancos em agentes de câmbio, tá? Como haviam cunhagens em diferentes regiões que estavam se mercantilizando, haviam diferentes moedas circulando e alguns comerciantes vão começar a transacionar moedas no sentido de fazer câmbio. Outra coisa são os registros de depósito, que é isso que ele está falando aí. Para você fazer viagens com quantias que você pudesse ser roubado, era comum você então depositar essas quantias e ficar com uma carta de crédito, tá? As casas bancárias depois vão evoluir para fazer esse tipo de serviço também. Tá? Depois desse tempo dos bancos aí que eu estava falando antes. Só que aí ele vai dizer que, e é isso que eu quero que vocês reparem, que de depositar nessas casas bancárias o ouro e utilizar essas cartas de crédito para negociar e negociar diretamente nelas, é que nós vamos ter
o dinheiro de papel. Isso não é verdade, gente. O dinheiro de papel ele vai ser introduzido em escala somente quando, mais uma vez, o Estado passa a fazer isso. E ele passa a fazer isso para resolver um problema de demanda por meio de pagamento. Então, conforme começou a haver o crescimento das relações capitalistas de produção, lá ainda no período pré-capitalista, houve uma explosão pela demanda, uma explosão da demanda de meios de pagamento. Né? E aí você não tinha como suprir essa demanda com moeda metálica, que tinha uma restrição muito maior física para existir do que o dinheiro impresso. Então aí começou, a partir do Estado, utilizando cédulas que representavam quantias cada vez menores de metal. Tá? E isso vai ser basicamente o que vai existir até ali o final do padrão ouro. Né? Quando a moeda tinha um equivalente em metal, mas esse equivalente em metal era assegurado pelos bancos centrais, pelos bancos, antes ainda de serem bancos centrais, pelos bancos emissores. Tá? Então vejam, ele além de estar dando um salto lá do sal, da antiguidade, tá? Para o período mercantilista, ele também está fazendo algo que é mais do que uma simplificação. É falso dizer o que ele está dizendo a respeito da evolução do dinheiro, porque ele está desprezando completamente a necessidade do Estado para a existência de meios de pagamento. Algo que, historicamente, sempre existiu e o contrário nunca existiu. Guardado. E foi assim que surgiram os primeiros bancos, ou pelo menos o conceito deles. E aí a gente resolveu esse problema de adulterar os metais. Na hora de comprar alguma coisa, a pessoa não voltava lá no ourives e pegava um pedaço do ouro que ela deixou guardado. Ela comercializava o próprio papel. Sabe que isso é pura idealização. É muito normal ver liberal falando essa versão da história. Só que, tipo, isso é uma fanfic. Isso é uma fanfic. A gente não tá... Onde aconteceu isso? Que lugar ali que você pode dizer que isso se generalizou para isso se tornar a explicação? Em nenhum lugar isso aconteceu. Comprovante que o ourives entregou para ela. Não tem segredo. Você vai entregar esse negócio aqui pro ourives e ele vai te dar o ouro que eu tô te devendo. Você já sacou onde isso aqui vai chegar, né? Vale aquele joinha, não vale? Mas beleza, as pessoas não conseguiam mais enganar as outras derretendo cobre em cima do ouro e tal, mas também nem precisava, porque agora é só falsificar o papel, né? Mas lógico que o ourives... Muito interesse nessa questão da falsificação, né? Depois eu vou explicar o plot twist carpado que ele vai dar. Não era bobo, né? Ele tinha o registro de todas as notas que ele emitiu, tinha a assinatura dele, tinha carimbo, tinha selo, e isso diminuiu muito as falsificações. Essa solução tecnológica de você ter um papel seguro foi tão bacana que não fazia mais sentido uma pessoa ir numa padaria comprar pão e levar umas pedras de ouro. Viu? Foi a inovação tecnológica, não a demanda por meio de pagamento que explodiu com a implantação do capitalismo. Não, era simples. Não, podia ter continuado com as moedas metálicas, né? Foi uma opção em função de uma inovação tecnológica. Porque o papel é muito mais fácil. Então todo mundo começou a fazer comércio usando só papel, mas sempre um papel que valia uma quantidade de ouro que estava guardada em algum lugar. E o mais doido é que hoje em dia nem existe mais essa relação com o ouro. O papel vale por si só. Se um país quiser imprimir dinheiro, ele não precisa mais ter guardado o equivalente em ouro. Aí eu quero colocar uma situaçãozinha assim, gente, o dinheiro que é impresso de fato, tá? Não influencia, tá, na quantidade de meios de pagamento em circulação. Tá? Porque o dinheiro, desde sempre, é um registro contábil. É um registro contábil. É um débito do governo. É uma dívida dos governos. O dinheiro é uma dívida dos governos. Então, por exemplo, quando surgiu a nota de R$200, a galera vai ter inflação, não sei o quê. Saca? Você acreditar que é possível relacionar a inflação à existência de uma nota de R$200 é um desconhecimento de uma porção enorme de coisas. Porque vejam, as notas, elas primeiro são uma fração do dinheiro que existe em circulação e elas são postas em circulação a partir da demanda dos bancos por moeda manual, que é como os economistas chamam esse dinheirinho de papel. Tá? De modo que a quantidade de moeda em circulação não tem relação nenhuma com a quantidade de papel em circulação. Entende? Então, por exemplo, quando o Iberê fala ali, mas agora os governos podem imprimir sem ter relação nenhuma. Né? Antes mesmo do fim do padrão ouro, já não havia relação
podia haver impressão, porque o que interessa não é a impressão de dinheiro, e sim o balanço do Banco Central, que vai determinar qual o tamanho da dívida do Banco Central, ou seja, qual o tamanho do seu passivo. E o passivo do Banco Central é a moeda. Né? O dinheiro de alta potência ou as reservas bancárias é aquilo que os bancos precisam ter no seu ativo, né? O passivo do Banco Central é ativo dos bancos comerciais, é aquilo que os bancos precisam ter no seu ativo para fechar os seus balanços. Né? Os bancos emitem também a sua própria moeda, que é a moeda escritural, né? Que é a moeda emitida pelos bancos comerciais, não pelo Banco Central, mas na hora de liquidar tributos de todo o sistema financeiro, de todo mundo que está operando no mercado, ele precisa de reservas bancárias. Né? A moeda manual, que é o dinheirinho de papel, quando é depositada num banco, ela também funciona como reserva bancária, é uma moeda emitida pelo Estado. Tá? Agora, se você não transforma nunca o seu saldo em moeda manual, você pode estar utilizando, ou melhor, você sempre está utilizando moeda escritural, que é a moeda criada pelos bancos, saca? Você não está usando reais, você está usando Itaús, Bradescos, e por aí vai. Agora, quando os bancos forem liquidar aquilo que você pagou para o governo federal, eles precisam transformar esses Itaús, Bradescos, essa moeda escritural, em reservas bancárias. Então, ele tem que abater dos seus ativos para ficar ok com o Banco Central. Então, na verdade, o sistema bancário só vai precisar de dinheiro de verdade, esse dinheiro que a gente chama de reservas bancárias, ou moeda manual, ou dinheiro de alta potência, quando vai fechar as relações, vai fechar o caixa do dia do banco com o Banco Central. Porque no dia a dia é uma ínfima parte da economia que é movimentada com dinheiro de verdade. Basicamente, a gente usa cartão de débito, cartão de crédito, boleto bancário, Pix, né? E não utiliza a moeda manual. Né? Então, também não faz muito sentido a gente falar em impressão de dinheiro, tá, gente? É isso que eu tô querendo dizer. Porque dinheiro não é impresso. Ele até mas é apenas para substituir nota que vão ficando velha, para atender a demanda por uma moeda manual dos bancos, ou seja, os saques que acontecem nos bancos, que é uma pequena parte do que circula na economia. É muito difícil você falsificar uma nota hoje e ela ficar perfeita. Se você for observar as tecnologias antifraude do dinheiro, você não vai pegar uma nota falsa. Mas na prática a teoria é diferente, né? No bolo de dinheiro lá que a pessoa tá lidando dia a dia, correndo lá no caixa, acaba passando uma coisa ou outra. E por causa dessa dificuldade de lidar com tanto dinheiro, o supermercado receber quilos e quilos de nota e ter que depois que levar pro banco, que vai ter que usar um carro forte, tem a questão de segurança, de transporte e tudo mais, eles inventaram o dinheiro de plástico, que você deve conhecer como cartão. Antes da era digital, a gente precisava passar o cartão nessa maquininha, que imprimia o cartão nesse papel e o cliente precisava assinar o papel com o valor que tinha comprado. E aí o papel era mandado... Estou se ligando, é que assim, ó, não interessa se é dinheiro de plástico, se é cheque, se é moeda manual. Isso é apenas algo que está na esfera das transações, tá? Daquilo que como é operacionalizado com o dinheiro. Porque o que interessa para a gente entender a quantidade de dinheiro são os balanços dos bancos emissores do dinheiro. Tá? É isso. E o correto nem é a gente falar em dinheiro, é moeda, porque essa moeda pode ser dinheiro ou não. Vai depender dessa moeda ser o recipiente da relação social dinheiro, aquela que a gente falou lá no início do nosso vídeo, tá? Exato. Tá na esfera da aparência, não na essência do que de fato é o dinheiro. A galera, por exemplo, pensa, o Pix revolucionou. Na verdade, o Pix fez uma coisa que já era uma bola quicando que alguém simplesmente chutou pro gol. Foi a única coisa boa que apareceu nos últimos anos aqui no Brasil. Por quê? Porque você pode, já que existe a tecnologia, hoje em dia todo mundo tem internet no bolso, no celular, e como o sistema é totalmente unificado e online, era muito simples criar um sistema como esse. Mas isso não mudou nada, rigorosamente nada, na natureza do dinheiro. Quando você faz um Pix para outra pessoa, vai ser debitado o dinheiro da sua conta e creditado na conta da outra pessoa. Se for entre bancos diferentes, um banco vai ter que simplesmente informar para o outro banco, e isso é tudo feito automaticamente no sistema. No final do dia vai dar rigorosamente na mesma que aquela pessoa tivesse ido no caixa, sacado dinheiro e dado para outra pessoa. Não mudou a forma como o Banco Central lida com o dinheiro. Simplesmente se aproveitou de uma tecnologia que já estava no mercado há muito tempo.
para a empresa do cartão, que lançava na sua fatura, que você recebia pelo correio e depois ia até o banco para... Isso que ele está contando, de fato, é verdade. Mas vejam, você não tinha tecnologia de internet. Então, havia um custo muito maior em todas as transações no capitalismo, né, que inclusive era contabilizado pelos economistas em função dessa dificuldade logística, né, de você fazer um pagamento lá num canto do mundo, mas você está viajando, então você mora em outro lugar. Como é que você vai ter comunicação para fazer esse registro de crédito e débito? Porque, na verdade, basicamente isso. Todo crédito de alguém é débito de um outro alguém, gente. Então, você sempre tem que estar cruzando esses dados. É por isso que o sistema bancário, como está organizado, ele não é sujeito a fraude. Tá? Que ele vai tentar dizer que só o que não é o Bitcoin. Mas eu vou explicar por que ele está errado. Pagar. Meu Deus do céu, que coisa lenta e complicada. Só que aí aconteceu uma coisa muito louca no mundo. As máquinas começaram a conversar entre si, elas começaram a trocar informações. E essa troca de informações, a comunicação começou a ficar tão segura que chegou uma hora que você podia colocar seu cartão numa maquininha, digitar uma senha ali, o valor, e na mesma hora o valor é debitado na sua conta no banco. E mais, hoje às vezes não precisa nem de cartão. Vê se foi aí, eu acabei de pagar. Foi. Olha, dinheiro invisível. Ninguém pegou nada. Nem sal, ouro, papel, plástico, nada. Dinheiro invisível. Sim, porque o que importa não é a moedinha ou o papelzinho, é a relação social. E desde o princípio sempre foi isso. Mas sempre tem alguém querendo burlar o esquema, né? Hoje, a maior parte do dinheiro é informação. Ele não existe impresso. Então, se eu conseguisse mudar o saldo da minha conta no sistema do meu banco, se eu conseguisse, né? Porque tem muita tecnologia para prevenir isso, seria só um número que eu estaria mudando. E isso é possível porque os dados estão guardados em um único lugar. Se eu mudar esse... Não, gente, isso não é possível. Quer dizer, é possível, tanto é que acontece. Mas quando acontece, imediatamente se percebe que aconteceu isso. O cara foi lá, entrou na conta, tirou o dinheiro, alterou dados. Isso se percebe por quê, gente? Por causa do que eu acabei de falar. Todo o sistema bancário é interligado. Todo crédito de alguém é débito de outro alguém. Então você não consegue mudar o balanço de um banco sem que isso não apareça nas relações que esse banco tem com outros balanços de outros bancos, de outras instituições financeiras. Por isso, quando acontece uma fraude num banco, que alguém invade, automaticamente que isso acontece, o banco ressarce quem perdeu o dinheiro, assume o prejuízo, o sistema financeiro assume o prejuízo, e se identifica que ali houve um problema. Por quê? Porque tudo está interligado. Para que isso não fosse percebido, o hacker teria que entrar em todo o sistema financeiro e alterar, e não seria possível, gente, porque teria que fazer uma quantidade de cálculos absurda para conseguir encadear todas as transformações necessárias para que você pudesse alterar alguma coisa num banco sem que isso fosse percebido pelo sistema financeiro como um todo, que é interligado. Por causa desse princípio básico, que é débito de um, é sempre crédito de outro. É fundamental que a gente entenda, quando você chega no banco para pegar um empréstimo, o banco não pega o dinheiro das pessoas que depositaram seu dinheiro lá para te emprestar. O banco cria o dinheiro. Porque, vejam, se o banco depositar um crédito de 10 mil reais na sua conta que você pediu emprestado, tá? Esse crédito que o banco lhe deu, ele é o quê? Ele é uma dívida sua. É uma relação crédito e débito. Você adquiriu uma dívida de 10 mil reais para ter um crédito de 10 mil reais. O banco, para te conceder este crédito de 10 mil reais, ele está ancorado na sua dívida de 10 mil reais. Ou seja, aquilo que permitiu que o banco criasse os 10 mil reais para lhe emprestar foi justamente a sua dívida. A sua dívida é o fiador da criação desses 10 mil reais na sua conta. É sempre uma relação créditos e débitos. Lugar muda para todo mundo. Mas e se não estivesse em só um lugar? Se essa informação tivesse espalhada por milhares e milhares de computadores no mundo inteiro? Se um deles sofresse uma fraude, imediatamente todos os outros iam perceber aquela fraude e corrigir o problema. Para conseguir fazer alguma coisa errada, como é no sistema bancário, né? Bem lembrado aqui pelo chat, não precisava nem ir muito longe, podia ser no próprio balanço do banco, já se perceberia a diferença. Teria que invadir todos os computadores e mudar todos esses bancos de dados ao mesmo tempo. Praticamente impossível de fraudar. E essa é a beleza do Bitcoin. Porra, mas é rigorosamente o que eu falei agora, cara. Esse é o porquê de ela ser hoje uma das moedas mais seguras contra a fraude no mundo. Ele não é só um dinheiro invisível, um número que está registrado em um lugar só. As informações do Bitcoin estão copiadas em computadores independentes, que estão espalhados pelo mundo inteiro. E esses computadores vão ficar revisando o outro o tempo todo. E finalmente a gente tem uma moeda que é... Como
é o sistema bancário. A diferença é que o dinheiro de verdade, ele pauta preços, coisa que o Bitcoin não consegue fazer e nem vai poder fazer, como eu já expliquei aqui recentemente num vídeo que eu fiz só sobre Bitcoin, tá? Inclusive fiz aqui para vocês. E eu coloco assim, ó, passo a passo do porquê que o Bitcoin não é moeda e nem pode ser moeda, tá? Embora ele seja uma opção de investimento, tá? Ele não pode ser moeda, tá? E eu não vou dar toda a explicação de novo, o vídeo ficou com mais de meia hora, mas eu vou linkar aqui embaixo esse vídeo para vocês entenderem todo esse meu argumento, onde eu explico por que o Bitcoin não é nem pode ser moeda. Ele é uma opção de investimento, um investimento de alto risco, ele é um ativo sem lastro, mas não é moeda. Praticamente infraudável, o Bitcoin e outras criptomoedas que estão surgindo. Se você quiser saber mais como negociar Bitcoin, é só... Não, aí eu não vou deixar tu fazer mais propaganda. Você já fez propaganda, que chegue. Beleza, gente? Mas acho que deu, né? Assim, ó. E eu acho legal fazer esse tipo de contraponto, porque, como eu disse, olha o tamanho da audiência desse cara. Por isso que eles estão investindo pesado. Esse vídeo tem mais de 220 mil visualizações, tá? E foi um festival de senso comum que é muito bem aproveitado por esses operadores de Bitcoin, gente. Saca? Tem muitas operadoras de Bitcoin por aí, oferecendo lucros rápidos, praticidade, um mundo de coisas. Que o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: é uma opção de investimento? Dá para ganhar dinheiro? Dá. Mas tomem cuidado, como vocês devem tomar cuidado com qualquer tipo de aplicação. Ainda mais uma aplicação de alto risco como é o Bitcoin. E não encarem jamais o Bitcoin como moeda, porque não é isso. Não funciona assim na economia capitalista, muito menos dinheiro, que é essa relação social, que, né, entre outras coisas, pauta os preços. Beleza, gente?